me perguntaram se era possível fazer gastos maiores na pandemia, eu disse, claro, é possível, porque é uma situação excepcional, né? Então, uma situação excepcional exige medidas excepcionais. Daí é razoável que naquele momento você tenha um déficit, né? Financie de alguma forma, dívida pública, tua dívida vai explodir. E o que é que você vai ter que fazer depois? Você vai ter que apertar mais o cinto, porque aí você vai ter que compensar tudo aquilo que você gastou durante a pandemia. Então, não pode haver essa impressão de que, ao gastar mais na pandemia, esse aumento de gasto pode ser perpetuado de forma indolor, sem nenhuma consequência, entende? Há uma consequência. A consequência vem pelo aumento da taxa de juros, que já aconteceu. A consequência vem pela pressão inflacionária. Você vai no supermercado, você vai descobrir que os produtos estão mais caros. A consequência pode vir por um aumento de carga tributária, entende? Mas ela vem de alguma forma, porque quem paga a conta somos nós. A gente não tem ninguém para empurrar a conta, né? É o povo mesmo que paga, né? Então, a responsabilidade fiscal é de interesse do cidadão brasileiro, porque gerir o recurso com a responsabilidade fiscal faz com que esse cidadão seja menos onerado no futuro, que, a meu ver, nem é um futuro distante, é um futuro bem próximo, né? E com isso sofra menos consequências disso, né? Veja que a instabilidade macroeconômica, ela tem efeitos para a vida do cidadão. É ruim ter aumentos de preços, principalmente aumentos de preços descontrolados, como nós já tivemos no passado. Nós já tivemos hiperinflação, né? É ruim ter desemprego, por exemplo. Se a macroeconomia não está com fundamentos sólidos, se a gente não consegue equilibrar as contas, os investimentos caem. E caindo os investimentos, cai também a geração de emprego. Então, são problemas que nós já conhecemos, né? Que nós estamos procurando atenuar com políticas públicas durante a pandemia, mas que eles podem ficar mais graves no futuro se o excesso de despesa não for compensado. Então, isso não é um problema da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é um fato da realidade. Com ou sem lei de responsabilidade fiscal, você vai pagar a conta. O que a lei de responsabilidade fiscal faz é impedir que o governante entre nessa trajetória irresponsável e crie essa conta para você. Entende? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas ela é uma proteção para o cidadão. Perfeitamente, respondeu. Eu também tenho essa mesma impressão. Eu gosto muito de ver os argumentos contrários, porque às vezes não, muitas vezes a gente aprende com quem pensa diferente. Mas todas as vezes que eu escuto os argumentos a propósito de desmerecer a lei de responsabilidade fiscal a título da proteção social, né? Porque é esse o discurso que se usa, como se ela fosse um impeditivo à proteção social, eu vejo uma absoluta ou má-fé ou desconhecimento da interpretação da lei.
porque se você garante essa responsabilidade fiscal, você vai conseguir manter as políticas públicas por mais tempo. Talvez a grande discussão que a gente precisasse ter, né, no Brasil e que a gente ainda não teve a coragem de enfrentar é onde e como a gente está gastando o dinheiro. O problema não é a responsabilidade, mas a qualidade do gasto público. E se colocou aí na Constituição a obrigatoriedade de avaliação de políticas públicas, né? Eu não acredito que colocar na lei mude muita coisa, mas essa transformação da ação do gestor no ciclo da gestão, de avaliação, de análise de metas, de construção de indicadores, de participação social, eu acho que isso sim vai valorar para que no orçamento seguinte você não tenha aquele orçamento incremental, que é o que a lei não prevê, mas é o que acontece no mundo dos fatos, e aí a gente só tem dinheiro sendo colocado anualmente em políticas e em gastos públicos absolutamente ineficientes e alguns deles desnecessários, né, que podia ser pensado de uma outra forma. Então, se combate a lei da responsabilidade, não o mau gasto do dinheiro público. No orçamento, o orçamento é uma espécie de briga de foice no escuro, né? Existe muito pouca convergência, né, sobre o que tem que ser gasto, né? E cada um procurando proteger o seu interesse particular, né? Os grupos de interesse se movimentam no sentido de proteger os seus interesses particulares, inclusive dentro do próprio governo, dando bolada nas costas de um ministro do outro, né? Então, isso se repercute no Congresso Nacional, né? Então, é preciso ter realmente regras muito claras e muito duras, né, para impedir que o orçamento seja sequestrado por interesses diversos, né? Bom, a necessidade de cumprir uma meta fiscal estabelece essas condições. Mas para isso é preciso ter um controle forte, né? Veja bem, um ponto que eu acho sempre importante dizer é que não adianta ter a regra forte se o órgão controlador for fraco. E ele tem que ser forte para poder impor essa regra, o cumprimento dessa regra, né? Mas vamos lá. Um aspecto assim que eu acho importante dizer é que o Brasil foi considerado uma referência por vários países por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? E foi considerado um exemplo, inclusive, de convivência de federalismo com equilíbrio fiscal, pelo menos por algum tempo, né? Então, até, digamos, 2016, nós não tivemos mudanças no texto da Lei de Responsabilidade Fiscal expressivas. As mudanças começam de 2016 para cá, né? E nem todas as mudanças foram negativas também. Houve mudanças que fortaleceram o desenho da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Teve também uma sobrevivência na alternância política. Eu me lembro que logo que o Lula ganhou as eleições, e mesmo antes dele ganhar as eleições, né, fizeram pesquisas com a opinião pública e tal, e uma dos temores, né, era de que se o PT ganhasse, como ele tinha votado contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele iria abandonar a ideia, né? Não aconteceu esse abandono da ideia imediatamente, pelo menos no governo Lula, não.
as mudanças começaram a acontecer mais fortemente no governo Dilma, ali por 2016 mesmo, né? E no final a gente viu o resultado disso, né? Que foi o impeachment, né? Também, porque as mudanças nem sempre acontecem no próprio texto da lei, né? Às vezes há uma resistência em modificar a legislação, e é preciso que exista mesmo, e é por isso, aliás, que a lei complementar, como eu disse no início, mas outras vezes acontecem mudanças subreptícias, né? Mudanças na prática, né? De procurar interpretar, de procurar ter uma outra visão e tal, e que às vezes depois essa outra visão não é compartilhada pelo órgão de controle, o que aconteceu no caso do TCU, né? E por isso as contas foram reprovadas 2 anos seguidos, né? Muito bem. Sobrevivência no Congresso Nacional. Aqui tem um front importante, né? Então, eu falei que a votação original foi por 386 votos a 86, né? Na Câmara. Então, muito forte. Em determinado momento, a gente avaliou que havia mais de 250 projetos para mudar a LRF, mas eles não prosperaram, tá? Houve uma forte resistência à flexibilização no Congresso Nacional. Até 2016, portanto, de 2000 até 2016, portanto, 16 anos, nós tivemos uma única alteração aprovada que aumentou a transparência, que foi a Lei Complementar 131, a Lei de Transparência, né? Que não só não flexibilizou, mas tornou mais passíveis de serem cumpridas as regras, né? O desmantelamento começa em 2016. E aí, como é que começa, né? Você tem um refinanciamento da dívida dos estados e tendo como contrapartida, então, essa primeira tentativa de impor um teto de gastos sobre despesas primárias correntes atrelado ao IPCA, que eu falei. Essa foi a Lei Complementar 156, de 2016. Então, a gente teve um grande refinanciamento de dívidas aí, que já quebrou o artigo 35 da LRF, abriu essa exceção aí. Depois nós tivemos, logo no ano seguinte, uma suspensão de dívidas atrelada a condicionantes e a monitoramento pela 159 de 2017, que criou o regime de recuperação fiscal, certo? Aí, como eu disse, né? Nós tivemos aí, vamos dizer, 16 anos para fortalecer os órgãos de controle, procurar padronizar a jurisprudência. Tivemos propostas nesse sentido, propostas para rever os critérios de indicação aos tribunais de contas, e nada disso foi feito, né? A gente teve uma sucessão aí de problemas e alguns escândalos, inclusive, né? E que ficaram... o legislador nada fez a esse respeito, né? Com isso, proliferaram burlas, né? E alguns estados onde isso aconteceu mais fortemente, como foi o caso dos estados que pleiteiam ingresso ou já ingressaram no regime de recuperação fiscal, né? Essas burlas quebraram com as contas públicas. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.